prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está.
A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite especial, nesse estudo. Hoje nós vamos continuar estudando a série Apocalipse no estudo de número 12. Então hoje eu quero convidar você a estudar comigo os capítulos de número 7 e 8. Então hoje nós temos aí uma boa jornada. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, pegar o seu material de anotação, porque é muito importante que você tenha anotado os detalhes, aquilo que nós temos passado estudo a estudo, para que isso sirva de um material de estudo para você. Futuramente, quando você talvez quiser pregar sobre Apocalipse ou rever, eu aconselho que você esteja anotando e talvez você queira prestar atenção no estudo e depois assistir novamente. Eu aconselho que você faça essas anotações, porque realmente é muito importante para a fixação do seu aprendizado. Amém? Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, este estudo. Eu apresento a Ti, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que está nesse momento comigo. Que a Tua graça, Senhor, possa nos encher, que o Senhor possa nos inundar com a Tua paz, com o Teu conhecimento, com a sabedoria que vem do Senhor. Nos revela, Pai, nessa noite, os mistérios da Tua palavra, que só Tu podes, Senhor, só Tu podes nos revelar. Em nome de Jesus oramos e Te damos graças. Amém. Então vamos lá, vamos para o nosso estudo. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu grifei aqui 4 ventos da terra. E eu quero que você anote, você que está anotando, preste atenção, porque esses 4 ventos da terra, eles estão intimamente ligados com os 4 anjos de Apocalipse capítulo 8. Eles estão diretamente ligados com as primeiras 4 trombetas de Apocalipse capítulo 8, as primeiras 4 trombetas. E aqui ele vai falar sobre vento, sobre a terra, sobre o mar e sobre as árvores. Você que está anotando, grifa aí terra, mar e árvore. Você vai entender no final do capítulo 8 o porquê dessa orientação desses anjos, para que esses ventos não tocassem nem na terra, nem no mar e nem nas árvores. Vamos seguindo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Vamos seguindo? Dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, meus irmãos, vamos ver aqui que esses anjos, eles estavam proibidos de tocar na terra, no mar, nas árvores, até. Então ele tem um até. O que significa esse até? Depois desse até, eles estariam liberados para tocar na terra, no mar e nas árvores. E o que está grifado em amarelo é a resposta para nós. Até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Vamos seguindo na leitura? Depois eu vou explicar, tá bom? Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil,
de todas as tribos dos filhos de Israel. Seguindo, todas as tribos dos filhos de Israel, grave aí, você que está anotando, passa uma canetinha colorida aí na sua Bíblia. Versículos 5 e 6. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12.000. Viram aí? Que interessante. Agora a pergunta que eu faço para vocês nessa noite: quem são os 144.000 selados? Quem são esses que estão aqui registrados em Apocalipse, capítulo 7? Então nós temos duas escolas principais para explicar quem são esses 144.000 selados. Existem algumas variações, mas essas duas são realmente as principais. Então a gente tem a escola literal e aqueles que acreditam no significado simbólico dessa passagem. Para aqueles que acreditam no significado literal dessa passagem, então essas pessoas têm uma visão futurista, ou seja, o ato desses homens serem selados ainda não aconteceu. É um ato, João viu lá no céu, ele teve essa visão, mas ainda não se concretizou na terra. Eles acreditam, as pessoas dessa escola literal, acreditam que 144.000 é um número exato, nem mais, nem menos. Eles acreditam que eles são os homens santos de Israel, são israelitas, são servos de Jesus, são judeus que se converteram a Cristo, que receberam o Messias Jesus. Outra coisa importante, eles não serão atingidos pela ira de Deus. Eles serão de alguma forma protegidos por Deus. Esse selo de Deus vai trazer proteção sobre a vida deles, de tal forma que os acontecimentos referentes à ira de Deus não vão atingir a esses homens. E eles têm uma missão. Qual é a missão deles? Eles vão evangelizar evangelizar o mundo, durante esse período. O período da ira de Deus, o período da grande tribulação. Então essa é a escola literal. Vocês já devem saber, já devem me conhecer já por esses estudos, que eu realmente pertenço a esse, eu fico desse lado, do lado amarelo. Eu acredito e entendo claramente que o livro do Apocalipse, ele contém muitas figuras de linguagem, simbolismo, tipologias, alegorias, mas ele também possui a linguagem literal. E eu acredito, porque é muito claro quando o Senhor fala nos nomes das tribos, Judá, Issacar, e ele vai falando. Agora, aqueles que acreditam no significado simbólico, nós também temos que respeitar esse entendimento. Eles acreditam, eles são preteristas. O que é isso? Eles acreditam que, como é um simbolismo, eles representam os homens, todos os homens e as mulheres de Deus que já passaram por essa terra, tanto no passado, quanto no presente, quanto aqueles que virão. Eles acreditam que esse número é um número simbólico, porque 12 na Bíblia fala de eternidade, também fala de perfeição. Eles acreditam, como eu falei, são servos de Deus de todos os tempos, tanto israelitas quanto pessoas que fazem parte da igreja. Acreditam também que eles
foram guardados da ira de Deus ao longo da história. Então eles citam vários exemplos de momentos na história, quando houve grande destruição. Adam Clarke vai citar, vai falar sobre os cristãos que sobreviveram ao ataque que houve a Jerusalém, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ele vai dizer que nenhum cristão morreu naquela destruição. Todos eles conseguiram fugir antes. Então ele vai ter esse lado do simbolismo e do preterismo. E ele diz também, eles acreditam que eles são aqueles que evangelizam o mundo no seu tempo. Amém, meus irmãos? Deu para entender quem são? Você pode optar por uma visão ou por outra visão. Eu vou ficar com a visão literal. Eu vou seguir aqui a linha da visão literal, por vários motivos. E uma das coisas que chama a atenção aqui, e eu quero fazer essa pergunta para você também. Você prestou atenção na leitura do texto da Bíblia? Quando nós lemos sobre os nomes das tribos de Israel, quem prestou atenção? Todos prestaram. Mas se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai ver que a tribo de Dan não foi citada. A tribo de Dan não foi contada nesse texto. De fato, a tribo de Dan não é citada no Novo Testamento. Todas as demais tribos são citadas, ainda que seja uma vez, no Novo Testamento. Mas a tribo de Dan não. Tem até um famoso que foi da tribo de Dan, Sansão. Ele era da tribo de Dan. E aí surge a pergunta, por que ele ficou de fora desse selo de Deus? Alguns teólogos vão dizer por causa da idolatria de Dan. Porque a tribo de Dan realmente se entregou deliberadamente à idolatria e nunca se arrependeram. Jamais se arrependeram. Isso está registrado aqui em Juízes, capítulo 18, versículo 30, que diz assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Então eles levantaram imagem de escultura, eles trouxeram parentes de Moisés para serem sacerdotes nesses altares idólatras, fizeram uma mistura, sabe? Não tem coisa que desagrada mais a Deus do que a mistura, sabe? Misturar o que é de Deus com o que é do diabo. Por isso que Elias fala, olha, se Baal é Deus, serviu, se o Senhor é Deus, serviu. Não queira misturar as coisas. E a tribo de Dan fez isso. E o texto vai nos informar que eles fizeram isso até o dia do cativeiro do povo. Ou seja, eles não se arrependeram. Em 740, nós sabemos que toda a tribo, todo o reino do norte foi levado cativo para a Assíria. E Dan ali realmente não se arrependeu. Nós temos outro texto aqui de Gênesis, quando Jacó vai abençoar os seus filhos e ele profere uma bênção sobre Dan. A primeira bênção é até uma bênção, uma palavra de bênção, mas a segunda palavra realmente traz um certo temor, uma certa preocupação sobre o futuro dessa tribo. Porque ele vai dizer assim, olha, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Verdadeiramente, Sansão foi um juiz de Israel. Dan, agora olha só o final da palavra. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Interessante quando nós olhamos para essa figura de um que fica de fora. Quando a gente olha para os 12 apóstolos de Jesus, os 12 caminharam com ele. Os 12 receberam poder. Os 12 aprenderam junto com Jesus. Com Jesus. Jesus foi o mestre de todos eles. E é o mestre de todos nós. Mais um realmente
ficou de fora, que foi Judas, a gente sabe o final que ele teve. E aqui essa tribo fica de fora nessa listagem. Então é algo para a gente pensar. Nós não podemos ficar de fora, nós temos que estar do lado de dentro, nós temos que ser contados, amém? Então essa é a primeira parte do capítulo 7, essa visão dos 144 mil selados. Percebam que esses homens, eles estão na terra, apesar de que João está no céu tendo as visões, tendo as revelações, mas esses 144 mil, está claro isso, eles estão na terra. Então, eles vão estar na terra nesse determinado momento da grande ira de Deus, da grande tribulação. Agora, a segunda parte do capítulo 7 é como se João fizesse um giro ali no céu e ele tivesse uma outra visão. Só que agora ele não tem mais uma visão da terra. Ele tem uma visão de algo que está acontecendo no céu. E é aqui a visão da grande multidão nos céus. E eu vou ler aqui, a minha Bíblia hoje está aqui do lado. Vocês já perceberam que a minha Bíblia está aqui? Eu vou ler aqui na tela com vocês. Nós vamos ler e depois eu vou explicar, tá bom? Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Grifa aí, ramos de palmeira nas mãos. Versículo 10. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Olha só a pergunta de um dos anciãos. Os 24 anciãos que estão diante do trono de Deus, como nós já estudamos em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Um deles faz essa pergunta: quem são essas pessoas? De onde eles vêm? O texto seguinte é o versículo 15, tá bom, meus irmãos? Me perdoe aí pela falha no slide. O versículo 15 vai dizer: respondi, o Senhor sabe. João fala, o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. É a segunda e a última vez que a palavra grande tribulação vai aparecer no livro de Apocalipse. Primeira vez em Apocalipse 2, 22, e agora aqui em Apocalipse 7, 14. Por isso que eu gosto de me referir a esse período como o período da ira de Deus. Porque em Apocalipse existem várias referências a ira de Deus, o dia da ira de Deus, a chegada à ira de Deus. Mas a grande tribulação aparece apenas 2 vezes. E aqui o ancião está explicando para João: olha, esses vieram da grande tribulação. E alguém pode estar perguntando assim: mas Luciana, a grande tribulação mal começou. No capítulo 6 a gente vê ali a iminência do início da grande tribulação, no finalzinho do capítulo 6. Então, como João já está vendo esses
esses salvos que vieram da grande tribulação. O livro de Apocalipse, na verdade, não está numa ordem cronológica certinha. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Lembra que eu falei para vocês do quebra-cabeça sagrado? Nem todas as peças estão no lugar. Nós precisamos juntar as peças na direção do Espírito Santo. Então, o capítulo 7, ele é um capítulo, esses dois textos se completam, tanto os 144 mil selados com a grande multidão salva no céu, mas essa grande multidão, isso só vai acontecer no final. Entendem? Durante a grande tribulação, nós vamos estudar aqui, nós vamos ver sobre isso hoje. Essas pessoas que vão morrer na grande tribulação, que essas pessoas que vão ser salvas durante a grande tribulação, aqui nesse exato momento, digamos que cronologicamente ainda não aconteceu. O capítulo 7 é como se fosse um capítulo parentético, é como se fosse um parênteses para nos explicar algumas coisas. Mas a grande tribulação aqui ainda está só começando, como nós vimos no capítulo 6. Então esse texto vai dizer que essas pessoas, elas são muito especiais, porque elas lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essas pessoas que forem salvas na grande tribulação, verdadeiramente, elas serão vitoriosas, porque será um período onde, para ser salvo, você precisará entregar sua própria vida. Vai ser um período muito difícil. A igreja não estará mais aqui. Nós ainda não falamos sobre esse aspecto da igreja. Mas nesse momento a igreja não estará mais aqui na terra. Então será um período muito difícil. E essas pessoas, elas vão ser salvas nesse momento. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Grava bem essa palavra, tabernáculo. E aqui já indo para o finalzinho, jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse é o finalzinho do capítulo 7. Lembra que eu falei para vocês grifarem quando eles estavam ali com folhas, com ramos de palmeiras nas mãos? E eu pedi para você também grifar a palavra tabernáculo, quando o Senhor fala que Ele estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O que essas folhas de palmeiras representam? O que esse tabernáculo de Deus representa sobre a vida destes que serão salvos durante a grande tribulação? Vão perder a própria vida por amor a Jesus, por escolher Jesus e por não se dobrar diante do anticristo. Vamos entender? Para isso a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é repleto de figuras, de tipologias que nos apontam para as verdades absolutas do reino de Deus. Então a festa dos tabernáculos, ela acontece até hoje em Israel. As pessoas, como vocês podem ver aqui, elas vão para de frente ao Muro das Lamentações com folhas de palmeiras nas mãos. Eles constroem cabanas do lado de fora das suas casas. Eles ficam ali durante alguns dias celebrando essa festa dos últimos frutos. Eu quero falar um pouquinho com você sobre essa festa, sobre essas festas. Na realidade, são 3 festas muito importantes que estão ali registradas no Antigo Testamento. A primeira é a Páscoa, que era celebrada, foi instituída em Êxodo capítulo 12, a ser celebrada no mês de Abibe, marcando ali a saída do povo do Egito. A gente tem a segunda festa, que é a festa de Pentecostes, que acontecia exatamente 49 semanas depois da Páscoa. E o que marcava
a festa de Pentecostes? Era uma festa de gratidão a Deus pela colheita dos primeiros frutos. A colheita dos primeiros frutos. E a gente vem para a terceira festa. Essas festas são muito importantes. Deuteronômio 16 vai dizer, olha, vocês têm que celebrar essas festas. Isso é estatuto perpétuo para vocês e para suas famílias. A terceira é a festa dos tabernáculos, ou Sucote, que acontece no 7º mês do ano hebraico. Isso equivale a entre setembro e outubro. E o que eles faziam naquela época? Na época do Antigo Testamento? Eles faziam cabanas e ficavam nessas cabanas para relembrar o tempo deles no deserto. Mas essa festa ela marcava algo muito importante, que tem a ver com o significado de Apocalipse. Se Pentecostes comemorava o início da colheita, Tabernáculos comemorava o final da colheita. Quando eles colhiam, eles retiravam os últimos grãos da eira. Quando o último grão era retirado da eira, então eles comemoravam, eles faziam a festa dos tabernáculos. E essas 3 festas, elas estão intimamente ligadas com 3 acontecimentos gigantescos do reino de Deus. Qual é? Vocês já identificaram, né? Na Páscoa, Jesus morreu. Ele é a nossa Páscoa. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu, exatamente no dia de Pentecostes. 49 semanas, mas são 49 dias. Estou com a semana na cabeça. 49 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce. E ali os primeiros frutos são colhidos. Os primeiros convertidos naquela grande pregação ali do apóstolo Pedro. Então, isso marca a festa da Páscoa, é a festa do Cordeiro de Deus. Pentecostes é a festa do Espírito Santo de Deus. E tabernáculos? Essa festa, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, muito importante. Espiritualmente falando, essa festa ainda não aconteceu. A Páscoa já aconteceu, a verdadeira Páscoa já aconteceu há 2000 anos atrás. O verdadeiro Pentecostes já aconteceu e ainda está no nosso meio. Nós estamos comemorando essa festa. Nós fazemos parte da colheita de Deus, mas tabernáculos ainda não aconteceu. E creio que essa festa vai se cumprir lá no céu, quando os últimos frutos forem colhidos. Que últimos frutos são esses? Os últimos crentes que serão salvos, que são exatamente aqueles que vão entregar sua vida para Jesus durante a grande tribulação. Então aqui, eu trouxe o texto para endossar tudo isso que eu expliquei para vocês. Vamos ler aqui rapidinho? Levítico 23, 39, 42, vai dizer assim: porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. Estão fazendo aí uma ligação? 7 dias, mas no 8º vai ser um descanso solene. Tremendo isso, né, meus irmãos? Quando esses crentes chegarem, depois desses anos de tribulação, e eles chegarem nos céus, eles vão poder finalmente descansar na presença de Deus. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, em tabernáculos, em tendas. Mas aqui em Apocalipse 7,15, olha só que tremendo, o Senhor está dizendo assim, olha: Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eles não vão fazer tendas. Nos céus nós não vamos precisar fazer tendas de palhas, de palmeira, de folhas, de palmeiras, porque o Senhor vai ser o nosso próprio tabernáculo.
Amém, meus irmãos? E assim a gente encerra o capítulo 7, seguindo agora para o capítulo 8. Lembram dos 4 anjos, dos 4 ventos? Agora nós vamos entrar no capítulo 8. Preste bastante atenção, porque agora é como se o capítulo 6 fosse retomado. Faz uma ligação do 6 para o 8 e o 7 fica ali como um parênteses para a gente entender um pouquinho do que vai acontecer também mais para frente. Tá complicado? Eu sei que não. Eu sei que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Então vamos lá para a abertura do 7º selo. Quando o 7º selo é aberto, na realidade ele não marca um acontecimento específico. Quando o 7º selo é aberto, ele marca uma série de novos juízos de Deus, que nesse caso aqui do capítulo 8 são as trombetas. São 7 trombetas, mas o capítulo 8, que é o que nós vamos estudar nessa noite, vai falar de 4 trombetas. É como se fosse uma caixa de presente. Você já brincou nesses finais de ano, quando a gente brinca de amigo secreto, e alguém ganha uma caixa desse tamanho e vai abrindo, dentro da caixa tem outro, e tem outro, e tem outro? É mais ou menos assim. Quando o 7º selo é aberto, novos juízos de Deus são revelados. Vamos ler então? 8:1. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Eu vou parar aqui, depois eu vou ler todo o texto e explicar no final. Houve silêncio no céu durante quase meia hora. Muitos teólogos têm tentado descobrir mesmo a palavra, o que significa esse silêncio no céu durante quase meia hora. Muito interessante esse texto. E eu tenho certeza que a resposta está nas Escrituras Sagradas. O fato de nós não termos as respostas não significa que elas não estejam nas Escrituras Sagradas. Então existem eu vou colocar aqui 2 teorias, vamos colocar assim, para explicar o que seria esse silêncio no céu. Então John Wesley, ele vai dizer que é um silêncio solene antes de Deus, de o Senhor liberar os seus juízos sobre a terra. As suas 7 trombetas. É como se fosse num tribunal, quando o juiz está ali para dar a sentença e toda a corte, todos os presentes estão ali de pé em silêncio, aguardando a palavra do juiz. Então John Wesley vai dizer que esse silêncio é um silêncio solene, onde todos nos céus vão se aquietar ali naquele momento, para ouvir o que vem pela frente, as revelações da grande ira de Deus. Já existe outros teólogos que seguem uma outra linha. Kaufmann é um exemplo desses teólogos, que vai dizer que esse silêncio nos céus está relacionado com uma passagem. Eu vou dizer para vocês essa passagem, não vou me ater muito a explicar esse detalhe aqui, mas só para aguçar sua curiosidade, depois você estudar. Se você descobrir algo novo, me fale, amém? Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 10, quando o sacerdote Zacarias, o futuro pai do profeta João Batista, o profeta João, que precedeu Jesus, o texto vai dar um detalhe, que quando ele estava ali dentro, ele foi selecionado para estar ali oferecendo incensos naquele dia. E o texto vai dizer que todo o povo estava do lado de fora, orando, esperando que ele saísse. Então ali era um momento muito específico, era um momento onde ele estava intercedendo pelo povo. Se ele saísse daquele lugar vivo, isso seria uma bênção para o povo, mas ele poderia morrer ali. Se ele entrasse ali em pecado, ele poderia morrer. Então era um momento muito solene, onde todos ficavam ali aguardando até o momento que o sacerdote saísse. Então esses teólogos vão relacionar esse silêncio no céu com esse momento. É como se o próprio Deus estivesse ali, como se não, o próprio Deus ali no Santo dos Santos,
fazendo algo ali, trabalhando ali no altar do incenso, e todos os anjos, todos os seres celestiais, esperando qual seria o resultado dessa ação de Deus no Santo dos Santos. É bem interessante, não é, meus irmãos? Quando a gente para pensar nisso, a gente vai longe. Como é linda a palavra de Deus. Vamos seguindo no texto? Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então hoje nós vamos falar sobre as 4 primeiras, tá bom? 8:4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, aquele objeto onde ficavam os incensos. A gente vê essas figuras nos livros, nas bíblias de estudo. Aquele incensário que o sacerdote segurava com aquela fumaça, aqui representa as orações dos santos, encheu com o fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Percebam que quando as orações dos santos são lançadas sobre a terra, os juízos de Deus são liberados. Perceberam isso? Como as orações dos cristãos têm importância diante de Deus? Existem orações minhas e suas que um dia vão ser liberadas sobre essa terra. E os juízos de Deus vão vir sobre essa terra. Conectados com essas orações. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta. Olha só, a primeira trombeta é tocada. E houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atiradas à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Fizeram aí a conexão com o capítulo 7, quando o anjo fala, olha, os 4 ventos não toquem, nem na terra, nem no mar, e nem nas árvores. Agora, quando o primeiro anjo é liberado para tocar, para atingir a terra, a Bíblia fala que foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores. Essa é a primeira trombeta. A gente vê tanta discussão em torno das florestas, isso é muito importante, não estou aqui minimizando. Mas saiba você que nesse período da ira de Deus, a terça parte de toda a vegetação da terra será destruída. 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Percebam que a linguagem aqui, João viu isso acontecendo, mas estes acontecimentos, esses fatos aqui, obviamente, ainda não se cumpriram. A terça parte do mar se transformará em sangue, embarcações serão destruídas, e as criaturas do mar, a terça parte, morrerão. Imagina o caos. Imagina, meus irmãos. Eu quero que você imagine agora. Imagine como vai ser essa terra, com um terço da vegetação destruída, com o mar contaminado. Não vai ser fácil para quem estiver aqui. 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra. A terça parte dos rios... Desculpa, meus irmãos, eu perdi a leitura. Vou ler novamente. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, em amargura, fez amarga, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Percebam aí, a terça parte das águas. Agora o juízo atinge
as águas, as fontes das águas. Não somente águas salgadas foram atingidas, mas agora a fonte que produz água para o ser humano vão ser totalmente, a terça parte, contaminadas. E não é por acaso que o texto vai dizer: muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Versículo 12: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. A gente vê Deus agindo sobre a terra, sobre o mar, sobre a vegetação, sobre as criaturas do mar, sobre as águas, as fontes de água doce, e agora a gente vê o Senhor agindo sobre o universo, os poderes dos céus sendo abalados. Aqui vai dizer: a terça parte do sol, da lua, das estrelas se escureceu, e uma terça parte do dia e também da noite ficaram sem luz. Além desse caos todo, a terra ainda vai ser um lugar literalmente escuro, trevas, densas trevas, meus irmãos, trevas naturais e trevas espirituais. Então nós vemos aqui os 4 primeiros juízos de Deus claramente derramados durante o período da ira de Deus, da grande tribulação, destruição da vegetação, mar se transformando em sangue, rios contaminados e escuridão. Interessante que essas imagens aqui que eu trouxe para vocês todas são de agora, queimadas. Aqui foi um fenômeno que aconteceu, se não me engano, na China, onde algumas algas se proliferaram ali e deram essa coloração vermelha para a água. Ali a gente conhece bem essa cena, infelizmente, nos rios brasileiros contaminados. E aqui é um recorte da internet de uma notícia de um dia em que na cidade de Santos, em São Paulo, o dia se transformou em noite. Interessante a gente ver como Deus dá sinais para a gente. Só que eu quero te dizer que esses acontecimentos da grande tribulação não podem ser comparados com esses eventos pontuais que nós temos na terra hoje. Será algo muito terrível, muito mais terrível, muito mais destruidor sobre toda a humanidade. E fechando aqui hoje, o nosso último versículo de hoje, Apocalipse 8,13, vai dizer assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Nós vamos ver isso na próximo estudo. Eu quero orar com você, quero deixar aqui esse versículo de Apocalipse 8,13, para que você medite nesse texto. E antes de nós orarmos, eu quero lançar um desafio. Nós estamos hoje aqui praticamente passamos um pouquinho da metade da nossa série. O número 7 é um número tão emblemático no livro de Apocalipse. E nós, a partir do sábado que vem, nós temos 7 estudos para finalizar, para encerrar a nossa série. Então nós temos mais 7 estudos. E eu quero te incentivar a compartilhar esse estudo. Sabe, meus irmãos, essa palavra é muito importante e essa palavra precisa ser propagada. Então compartilhe com pelo menos 3 pessoas, mas não quaisquer pessoas, não que alguém seja qualquer, mas peça a direção do Espírito Santo para que o Senhor te mostre pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam aprender as verdades desse livro. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Assim diz Apocalipse 1,3. Então seja um canal de bênção para outras pessoas. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos se você puder. Pai, nós queremos te agradecer
por mais esse estudo, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida, Senhor, do Isaac e do Bruno, Senhor, que estão participando, meu Deus, dessas gravações na parte técnica. Senhor, eu quero te pedir que a bênção do Senhor alcance nessa noite a vida de cada um de nós. Que essa palavra alcance muitas vidas e que essa palavra nos traga despertamento, mas também nos traga a certeza de que nós servimos a um Deus bom, a um Deus perdoador, e que cada dia nessa terra Ele está nos dando uma chance de nos convertermos, a fim de que não estejamos debaixo desses difíceis e duros juízos que virão sobre a terra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.